Ok, o shiur de hoje vai ser sobre algo que a gente tem na nossa rotina, no nosso dia a dia, na verdade cada vez menos, que são os livros. Interessante que no judaísmo tudo é motivo de shiur. A gente pode ter shiur sobre como cortar as unhas, pode ter shiur sobre comida, vários detalhes, e tem sobre livros também. Tem a importância dos livros baseado na Torá, e não apenas como um objeto do nosso dia a dia. Os livros representam muito mais, especialmente para a gente, afinal de contas, os árabes chamam a gente de povo do livro, sabe? Eles reconhecem na gente o quão importante é para cada um de nós esses simples objetos, essas páginas que devemos ter nas nossas casas e nas nossas vidas. Na realidade, geralmente, tem exceções, mas geralmente somos muito apegados aos nossos livros. Eu, pelo menos, tenho muitos ciúmes deles. Quando eu vejo que eles começam a sumir, a gente fica preocupado. A gente gosta de ter, de emprestar, mas quer ter certeza que eles vão voltar. Existe uma regra que não se emprestam livros. Certa vez tinha um senhor que recebeu um amigo em casa. Ele foi mostrar a casa, como é a cozinha, como é a sala. E aí ele chegou na biblioteca particular dele. Ele tinha um monte de livros lá, diferentes e de vários assuntos. Então o visitante ficou curioso. Puxa, deixa eu ver aqui e ali. Ele viu um livro, ele gostou muito. Ele falou para o dono da casa: será que você me empresta para eu ler em casa, levar, eu te devolvo? Aí o dono respondeu: não. Se quiser ler, pode sentar aqui e ler. Eu não vou te emprestar para você levar. Porque existe uma regra que toda vez que você empresta livros, eles não voltam. As pessoas acabam ficando com eles. O visitante se sentiu ofendido. Como assim? Porque de onde que você está falando isso? No que você baseia? O dono da casa mostrou: olha, todos esses livros. Como você acha que eu tenho eles? Também foi pegando emprestado. Baruch Hashem, a gente fica feliz quando um livro some porque alguém está lendo. Mas sempre fica pensando: poxa, como eu queria até agora, quando eu mais preciso. Isso é apenas botando para fora. Eu estou vendo aqui a biblioteca aqui da sinagoga, já tivemos mais livros aqui, foram sumindo. Baruch Hashem. Agora, no movimento hassídico, principalmente em Chabad, os livros não são apenas importantes, eles são preciosos. A gente vê uma campanha muito forte que o Rebbe fez sobre os livros. Temos uma data festiva, 5 de Tevet, falaremos mais adiante, mas 5 de Tevet é um dia tão festivo que a gente reza diferente nesse dia, e é um dia relacionado aos livros. Primeiro, o Rebbe começou uma campanha muito forte dos livros depois da guerra de Yom Kippur. Tivemos uma aula recentemente sobre o Tefilin, como o Rebbe enfatizou que se deveria colocar tefilin em todo mundo, e isso começou na guerra do Yom Kippur, para trazer uma proteção a mais. Vários mivtsaim, várias campanhas do Rebbe se começaram na guerra de Yom Kippur, especificamente 5 delas, e uma delas é a campanha chamada Beit Maleh Sfarim, uma casa cheia de livros. Por quê? Um dos motivos é que os soldados, depois da guerra de Yom Kippur, embora Israel tenha vencido a guerra, perderam muitas batalhas, milhares de soldados morreram. Então o exército estava um tanto desmoralizado e triste, porque sabe, perdas não são fáceis para ninguém. Então o exército frisava que deveriam dar algum tipo de diversão para os soldados, alguma coisa para tirar a mente deles do que eles passaram. E o Rebbe falava ao contrário: deve-se dar uma distração espiritual. E aí o Rebbe enfatizou que eles tivessem livros e tudo. Na verdade, para quem conhece psicologia, essa seria a discussão entre Freud e Viktor Frankl, se a pessoa está em busca de prazer ou se a pessoa está em busca de sentido. E o Rebbe, que inclusive mandou divulgar a teoria de Frankl, o Rebbe enfatizava que os soldados precisavam de algo mais espiritual. E nisso tinham também os livros, tinha Mezuzá, tinha o Tefilin e livros também. Dá para eles um sentimento e um conhecimento mais espiritualizado do que apenas ir fazer festa e beber em bares.
tudo o que começou no exército passou para o mundo todo. Todos esses Mivtzaim, essas campanhas do Rebbe, se espalharam para o mundo todo. E a partir dali, o Rebbe frisava que todos tivessem livros e tivessem essa campanha de Beit Malei Sfarim. Beit Malei Sfarim quer dizer uma casa cheia de livros. De onde vem esse termo? Quando lemos na Torá sobre Moshe Rabbeinu, nosso líder Moisés, e seu primo Korach, tentando desafiar Moisés, então um dos desafios de Korach era o seguinte: ele chegou para Moshe e falou: escuta, temos a mitzvah da mezuzá, que é o pergaminho que vai no batente da porta, e eu acho que tem um caso que é desnecessário. Quando? Quando eu tenho uma casa cheia de livros. E isso o Korach falou, Beit Malei Sfarim, uma casa cheia de livros de Torá, rolos da Torá, que tem centenas de palavras da Torá. Então o Korach falou, se eu tenho uma casa assim, eu não preciso ter aquela mezuzá na porta. Afinal de contas, na mezuzá temos 2 porções de toda a Torá. Então se a casa está cheia de Torá, obviamente que eu não preciso da mezuzá. Nisso o Korach queria dizer o seguinte: se o povo todo é sagrado, como foi prometido na entrega da Torá no Monte Sinai, que o povo é uma nação de sacerdotes, então não precisamos ter o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. Esse era o argumento do Korach. Então, aparentemente, nomear uma campanha tão importante do Rebbe, com o termo usado pelo Korach, pareceria uma coisa negativa. Uma casa cheia de livros, como ele falou. Mas, na verdade, não. O Rebbe explica que o Korach estava olhando para o lado positivo. Imagine o que é uma casa repleta de livros de Torá. Ele tentou falar que não precisa também da mezuzá. Mas o princípio do argumento é válido. Uma casa repleta de Torá é algo muito especial. E isso a gente pode interpretar de 2 formas. A primeira delas, que é uma casa repleta, quer dizer, mais e mais livros. Você tem um, compre mais um, tenha mais um, ganhe outro, preencha a casa de livros. Mas num termo mais, uma explicação mais filosófica, seria eu ter em casa, minha casa permeada de livros. Quer dizer o quê? Eu tenho um livro, e esse livro influencia toda a minha casa. A gente vê quando vamos numa clínica, ou no escritório de um advogado, e lá temos um livro bonito na frente. Geralmente advogados adoram sentar cheios de livro atrás, a gente sabe que eles nunca vão ler alguns deles, mas tudo bem, isso causa uma boa impressão. Você entra na casa de alguém e você tem um livro no criado mudo, na mesinha lá do lado, mostra que é uma pessoa mais educada. No lado da Torá, quando temos mais livros em casa e a gente vai abrindo eles de vez em quando, isso acaba influenciando a nossa casa. Então nossa casa está permeada de Torá por causa dos livros que estão lá. Então o primeiro motivo da campanha do Rebbe é que ter um livro em casa causa a leitura dele. Óbvio, quando a gente tem muitos, a gente lê um pouquinho de cada um, ou um de cada vez. Mas o fato de eu ter um livro me estimula a ler. E é uma tristeza hoje em dia que nós temos os aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, e isso acaba tirando da gente um bom tempo de leitura. Eu, pessoalmente, eu lia muito mais quando era adolescente, não tinha esses aparelhos, do que hoje em dia. Eles acabam distraindo, mas tudo bem. O fato de ter, de vez em quando, a gente acaba puxando. Por isso eu recomendo, quando a pessoa tem livros em casa, tente ter um que tenha capítulos curtos, ou assuntos separados. Porque aí você não vê o livro, ele como, como é que eu vou ler tudo isso? Não, você vai ler um pouquinho hoje, e se você continuar ele semana que vem, não tem problema, porque os assuntos são separados. Inclusive eu recomendo um livro baseado nos ensinamentos do Rebbe, Rumo a uma Vida Significativa. Quem não tiver, eu tenho aqui na sinagoga, porque é um livro que realmente te dá uma visão de toda a vida baseada na Hassidut. É um livro fácil de ler, você lê um capítulo hoje, um amanhã. Então o primeiro ponto de ter livros em casa é estimular a leitura dele. Se a pessoa não tem nada, ou tem um livro que ele já leu 1000 vezes, ele não vai conseguir trazer toda essa luz para a casa dele. Mário Quintana costumava falar que os verdadeiros analfabetos não são aqueles que não sabem ler,
São aqueles que sabem ler e apesar disso não leem. Mesmo assim eles não leem. Então é importante a gente dedicar, principalmente sendo do povo do livro, dedicar alguns momentos para a leitura. Melhor diário, mas se não, pelo menos frequentemente ter um livro na mão. Segundo motivo que o Rebbe estimulou tanto ter livros em casa é porque eles trazem méritos para a gente. Ter um livro de Torá é o suficiente para a pessoa, quando ela pede para Hashem alguma coisa, isso ajuda ela a poder pedir. Não necessariamente o mérito deve estar conectado com a ação da pessoa. No templo sagrado, quando eles iam fazer o sacrifício da manhã, então eles anunciavam, olha, já tem luz em Hebron. Em Hebron o sol já está iluminando. Por que eles falavam isso? Afinal de contas, Hebron não tem nada a ver com todo o serviço. O motivo era para trazer o mérito daqueles que estão enterrados em Hebron, nossos patriarcas. Então, na hora do serviço, você mencionava eles. O livro, é explicado que o livro traz um mérito muito mais forte, porque é uma posse da pessoa. Independente dela ter ou não estudado o livro, ele já é o suficiente para trazer um mérito de proteção. Inclusive, por isso que o Rebbe enfatizou tanto que os soldados tivessem livros. Porque mesmo não lendo, imagina, no meio da batalha é impossível ele sentar para ler, mas mesmo assim isso traz proteção, é como se fosse uma mezuzá ambulante. Então vimos que o livro causa leitura, vimos que o livro traz proteção, e o terceiro motivo, e esse é o motivo mais prático, temos uma mitzvah na Torá, uma obrigação de escrever um Sefer Torá. Logo no final, inclusive, é a última mitzvah de toda a Torá. Moshe Rabbeinu orienta o povo de que eles deveriam escrever, cada um deve ter o seu rolo da Torá. Interessante. Mitzvah de Shabbat, conhecemos. Mitzvah do Pesach, conhecemos. Do Shofar, conhecemos. Quantos sabiam disso? De escrever o rolo de Torá? E nem todos fazem isso. Pouquíssimos fazem isso. Imagina, um rolo da Torá custa entre 20 e 50 mil dólares. Nem todos conseguem cumprir com esse preceito da Torá. Então, como que acontece isso hoje em dia? Como que a gente pode cumprir com o preceito? Tem duas formas, e as duas são recomendadas. A primeira delas é a pessoa ter uma letra na Torá, ou uma palavra na Torá. Então, quando uma comunidade está escrevendo um novo rolo da Torá, deve-se tentar comprar uma letra, ou uma palavra, um versículo. Isso é muito divulgado. A gente vê quando estão escrevendo o Torá, o Sofer, que é o escriba, ele leva o rolo em casas de pessoas, leva em outras sinagogas para que possam escrever. Nisso, entre parênteses, tem uma campanha muito forte de que as crianças tenham letra na Torá. Tem os rolos escritos em Israel especificamente para crianças, já estão no 8º rolo, se eu não me engano. Então imagina, são milhares e milhares de crianças que têm sua letra na Torá. Então essa é uma forma da pessoa ter um rolo, ele participa com uma letra, ele tem parte naquilo. A segunda forma é comprando um livro. O comentarista Rosh, que ele comenta a Gemara, o Talmud, ele diz que por que existe a obrigação de escrever o rolo de Torá? Porque na época era a única Torá que a pessoa tinha. Existia a Torá escrita, que é os 5 livros da Torá, o Pentateuco, e existe a Torá oral, que é o Talmud. A Torá oral na época era proibida de ser escrita, é oral. A Torá escrita era a única coisa que eles tinham, então tinham que escrever a Torá, porque isso era a forma de estudo. Hoje em dia, se a pessoa compra um livro de Torá, então ele está cumprindo com esse preceito, porque ele tem diante de si um livro que ele pode ler, pode se informar, pode meditar, pode crescer espiritualmente. Por isso que o Rebbe incentivou muito, extremamente, que as pessoas comprem livros, porque eles estão cumprindo com a mitzvah da Torá. Assim como todos nós gostamos de fazer o Kiddush no Shabbat, para receber o Shabbat e cumprir com essa mitzvah, todos nós gostamos de comer matzah em Pesach, ou deveríamos gostar, ou pelo menos comemos, estamos cumprindo com a mitzvah da Torá. Assim também, comprar um livro de Torá, ou de assuntos de Torá, histórias racídicas, judaicas, livros de leis, tudo isso é uma forma de cumprir com esse preceito. Sobre essa campanha também, o Rebbe falou que é uma campanha que abrange as outras. Porque Tefilin é uma mitzvah que nós fazemos, certo? De manhã.
As velas de Shabbat, uma outra campanha, falaremos mais uma outra oportunidade sobre as velas de Shabbat, uma campanha voltada às mulheres, foi algo muito forte. Agora, a campanha dos livros ensina sobre todas as outras. Então, é uma oportunidade, quando a pessoa lê um livro de Torá, é uma oportunidade dele se conectar com várias mitzvot da Torá. É diferente da grande maioria. Ainda antes do Rebbe Serebbe, 1947, a Guerra Fria, aconteceu algo muito interessante relacionado a livros. O governo, tanto o governo americano como o governo russo, eles estavam estimulando muito que se escrevessem livros. Por quê? Porque em suas respectivas áreas, os escritores escreveriam de acordo com sua cultura. Então, na Rússia se escreveria mais sobre o comunismo, sobre a forma de pensar deles, e nos Estados Unidos mais a forma liberal, mais o capitalismo, etc. Então, os governos participavam ativamente da edição de livros. Eles pagavam para que se escrevessem, editassem, publicassem livros. Então, o Merkos, que é a central, digamos, a editora central do Hassidismo, entrou em contato com o governo americano e eles pediram para incluírem os livros de Torá, e especificamente de Hassidut, nessa leva. Iam doar, o governo pagava a edição de livros, que se pagassem também a publicação de livros de Hassidut. Qual foi o argumento deles? Os próprios russos diversas vezes prenderam Rebbeim de Chabad pela publicação de livros. Eles afirmavam que a Hassidut vai contra o espírito comunista, vai contra a ideologia deles. Então, nos Estados Unidos eles falaram, imagina, se os russos estão falando que os nossos livros são inimigos deles, e vocês querem batalhar com eles, então publiquem os nossos livros, porque para eles nós somos os inimigos. Então, eles usaram, de certa forma, a história, que por muitas vezes foi triste e preocupante, eles usaram a favor do Hassidismo, então, nos Estados Unidos, falando, agora é o momento de divulgar mais ainda. E realmente eles receberam um apoio muito grande e se publicaram dezenas e dezenas de livros. Como eu falei antes, Chabad tem uma história, um dia, uma festa dos livros, que é 5 de Tevet. São 3 dias depois de Hanukkah. O que aconteceu nessa data? Em 1987, sumiram vários livros da biblioteca do Rebbe. Do Rebbe não, dos Hassidim. Eram livros antiguíssimos, livros do Baal Shem Tov, livros de Kabbalah, raríssimos, e começaram a sumir. Não vou estender a história, imagina, ela é muito comprida. Na verdade, um primo, um parente do Rebbe, estava pegando eles, porque ele afirmava que era parte da sua herança, e isso foi parar no tribunal. E no final, a justiça americana deu razão para o Rebbe, deu razão para os Hassidim, que na verdade os livros não eram de uma pessoa física, e sim de todo o movimento, e Baruch Hashem se conseguiram muitos livros de volta. Até hoje tem alguns sumidos. E aquilo pôde se ver no Rebbe uma alegria gigantesca por causa de livros. Os livros retornando para o 770, que é o quartel-general de Chabad, e a festividade que se fez depois daqueles dias, imagina, foram 7, 8 dias de festa direto por conta dos livros. Para nós, livros não são apenas objetos para colocar na estante atrás. Não é apenas uma coisa para ficar bonitinha na sala. Os livros são a nossa identidade. Nós somos extremamente relacionados a isso. Depois foi sugerido, então, que as pessoas tivessem suas bibliotecas particulares, incrementassem elas, que as crianças tivessem os seus livros. É muito importante, é fundamental uma criança ter no seu quarto uma caixinha de tzedakah, um livro, um sidur, um livro para ele rezar, pode ser edição infantil, um chumash. Inclusive aqui tem uma campanha, se eu não me engano, do Beit Chabad do Morumbi ou do Teniad, que uma criança, quando ela nasce, ela já recebe esses livros em casa. Quem precisar é só falar comigo depois. Isso é importante, uma criança tem que sentir que ela também, assim como o papai, mamãe, o Zeide, o avô, ela também tem os seus livros, ela tem a sua biblioteca, ela é alguém. Como a gente falou, os livros indicam também uma certa importância. O Rebbe também enfatizou que as bibliotecas públicas aumentassem a sua quantidade de livros de Torá. Obviamente que falar de livros
não pode parar por aqui. A gente tem que falar do conceito geral de Torá. Isso é uma outra campanha que foi feita pelo Rebbe, de que todo mundo estudasse Torá, aumentasse. A gente sabe que não existe judaísmo sem Torá. Pode existir judaísmo sem gefilte fish? Escolha acervo de livros. Escolha David. Pode existir judaísmo sem gefilte fish? Pergunta para os faraday, ele vai falar que pode. Um judaísmo sem, não sei, eu não conheço as comidas dos faraday. Pode existir sem determinadas tradições, mas sem Torá não, porque é a Torá que criou todo o judaísmo. É da Torá que vem a nossa identidade. Então é importante a pessoa aproveitar, ter livros e estudar eles, e ler e crescer, porque sem isso é como um peixe fora da água. A Torá é comparada com a água, o judeu é comparado ao peixe, e ele precisa disso para a sua vida espiritual. O Rebbe também enfatizava bastante escrever Torá. O que quer dizer escrever Torá? Você pensou numa ideia interessante sobre a Torá? Escreva, ponha no papel. Alguém vai se beneficiar disso eventualmente. Nas Yeshivot se escrevem vários livros de Torá, na verdade um por ano, de assuntos dos alunos. Os alunos pegam e escrevem alguma coisa que pensaram, comparam duas leis, é uma coisa muito interessante de ver. Mas se encontram preciosidades lá. Aí vem a pergunta, por que eu vou escrever algo se grandes rabinos já devem ter escrito sobre isso? Está escrito que tudo o que alguém pode inovar em Torá, Moshe Rabbeinu já sabia disso. Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, ele aprendeu toda a Torá. Então imagina, o que eu já posso inovar que Moshe não tenha sabido? Óbvio que ele sabe de tudo. Ainda assim se enfatiza que a pessoa escreva. Escutou uma ideia interessante no Shur? Escreva aquilo, passa aquilo para alguém. A Torá não foi feita para a pessoa guardar para si, por isso que ela foi dada no deserto, ao relento, para todo mundo. Quem quiser pode ter parte da Torá. Na verdade, todos já têm parte. Quem quiser pode revelar e realmente escrever. E esse ofício de escrever Torá não é uma coisa nova. Quem foi o primeiro que escreveu Torá, ou que escreveu algo? O primeiro homem, Adam Arishon. Temos na Kabbalah um livro chamado Sefer HaYetzirah, que é o livro da criação. Quem pode ter escrito? Só alguém que estava lá na época. Foi o próprio Adam Arishon, o próprio Adão escreveu livros. Nós vemos o livro de Salmos também. Tivemos um shiur no ano passado sobre os Salmos, que é uma compilação de vários autores, incluindo Avraham Avinu, incluindo Moshe Rabbeinu, incluindo os filhos de Korah, que mencionamos anteriormente. Então, nós vemos que todos têm essa obrigação de contribuir para a humanidade, não apenas com ações, mas com palavras também, com Torá, eternizando elas. Então, na verdade, a lição do shiur de hoje, um shiur um pouquinho mais curto, mas a lição de hoje é: compre livros, escreva livros. Sobre um livro novo, eu fui pesquisar um pouquinho, e no site, no Cosmopolitan, traz os melhores cheiros do mundo. O cheiro do livro novo está no 21º lugar, é melhor até do que comida recém-feita. Então vamos aproveitar, fazer o Bessamim sem abrahá, claro, mas ter um livro novo, Bezrat Hashem. Não, a gente nunca sabe onde o livro vai levar a gente. Nós, quando lemos um livro, não somos nós ainda, é o livro levando, é o livro ensinando, é o livro influenciando. E isso é um conceito no mitzvah da Torá. Tem um rabino em Israel, sou super fã dele, Rabino Fanger. Ele é um dos maiores experts em Reiki e meditação no mundo. Ele estava a caminho disso. E ele contou como que ele fez chuvá e retornou para o caminho da Torá. Ele falou que uma vez ele estava na Índia, Tailândia, nesses lugares, não me recordo exatamente, e ele estava com medo, ele escutou um barulho, e ele sentiu que ele precisava ler alguma coisa para acalmar ele, que ele não tinha nada para ler. Ele veio de Israel, ele mexeu lá na bolsa, encontrou um pequeno cartão que algum jovem rabá deu para ele no aeroporto. Ele começou a ler Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, um dos versículos mais importantes do judaísmo. E aí, como ele meditava, ele começou a meditar nessas palavras, no Shema, e ele começou a se elevar. E isso, a leitura de um pequeno cartão, trouxe ele a ser um dos maiores rabinos
que a gente tem em Israel, que mais influencia pessoas a fazer tshuva. Então, se um pequeno cartão pode mudar e transformar uma vida assim, quanto mais um livro especial, um livro de Torá. A pessoa tem que ter o livro favorito dele, tem que ler outras coisas, sempre coisas kasher, coisas que vão fazer bem para ele, espiritualmente também. E, por que não aproveitar para poder crescer? Então, vamos aproveitar, Baruch Hashem. Temos essa feira no domingo, tem a livraria Sefer, tem a livraria Ateret Israel, na Augusta, se não me engano. Baruch Hashem, hoje em dia está fácil ter livros de Torá pela internet, dá para comprar. Vamos aproveitar. Isso é uma campanha muito forte, lembrando, é algo que o Rebbe dedicou muito para esse tipo de campanha, porque não é algo à toa, é algo que tem a promessa de nos proteger e transformar a nossa vida. Que possamos ser leitores ávidos e ler bastante, crescer bastante, e Bezrat Hashem, que possamos ler a Torá Hadasham e as revelações de Torá que vamos ter com a vinda de Mashiach brevemente em nossos dias.